Olá, eu sou o Gildo, professor de História, contador de histórias, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como escolher as histórias a ser contadas, como que é esse processo de escolha. Sem dúvida, um contador de história deve gostar muito de ler. Tem que ter prazer em ler e, se possível, ter bastante contato com crianças, porque isso, o contato com as crianças, nos resgata a nossa criança interior. E, logicamente, que ninguém nasceu adulto, né? Todos nós tivemos aí essa fase de crescimento, essa fase tão importante da nossa vida. Para escolher uma história, o contador tem que gostar da história, porque é impossível contar com ênfase numa história que você não tem muita afinidade. Então, nós devemos pesquisar bastante, ler diversos tipos de contos, de fadas de diferentes países, enfim. Temos que ter prazer em ler, em conhecer as histórias. E às vezes a gente pensa que, puxa vida, é um país distante, será que tem uma história importante? E às vezes a gente se depara com histórias magníficas que são feitas, que são contadas originalmente em países tão distantes que nós mal ouvimos falar. E as histórias são fantásticas, são histórias riquíssimas. Então, também nós não devemos ter preconceito quanto à origem, quanto ao local de que a história foi contada originalmente. Eu sugiro que, é, um, que, que comece com histórias curtas, com histórias de curta duração, lógico. Textos pequenos, de preferência fábulas. Sim, fábulas são histórias curtas que têm uma mensagem interessante e certamente as crianças têm muita facilidade em entender, porque fala de animais. As crianças, obviamente, gostam muito dos animais. Então, quando eu comecei a contar história, tive esse momento de descoberta de uma atividade prazerosa, eu comecei com uma fábula curtinha. E depois que eu contei a fábula, eu percebi que eu tinha me sentido tão renovado, tão feliz, que a partir daí eu comecei a me aprofundar um pouco mais e mais e mais, e hoje eu me considero um contador de história razoável. Então, se gostou do vídeo de hoje, pode curtir, comentar, compartilhar, enfim, interagir, né? Mas o principal objetivo desses vídeos é ter registrado meu trabalho, registrado algumas histórias que eu conto, e por aí vai. É uma maneira de eternizar o meu trabalho, uma maneira talvez de tentar eternizar alguma coisa que eu fiz de bom nesse mundo. Muito obrigado, até a próxima e que Deus nos abençoe.